Estimados amigos e amigas do canal de Pablo Villarrubia, hoje vamos falar sobre o caso conhecido por alguns como o caso Duas Pontes, caso ufológico, ou caso do Rivalino Mafra, acontecido em agosto de 1962. Na realidade, eu vou falar sobre esse caso em outro vídeo com muitos mais detalhes, com certeza. E eu quero falar agora a respeito de como esse caso, pesquisado por mim e pelo historiador Cláudio Suenaga, como ele foi tratado por alguns meios nos canais de YouTube e podcasts também brasileiros. A forma equivocada, a forma inclusive manipuladora em alguns casos, e como foi tratado este caso de uma suposta abdução ou sequestro extraterrestre na localidade de Biribiri, perto de Diamantina, no estado de Minas Gerais, em agosto de 1962, né? Quando este homem, este garimpeiro camponês, que era o Rivalino Mafra, uma pessoa muito humilde, ele acaba desaparecendo, segundo a versão inicial, né? Envolto por dois objetos, né, pequenos, fazendo um redemoinho, e no meio da poeira ele teria desaparecido diante da visão do seu filho, do Raimundo, aleluia Mafra. Então essa história muito controvertida não tinha sido pesquisada com profundidade, até que o Cláudio Suenaga conseguiu localizar as parentes, filhos da vítima ou do desaparecido para sempre, porque o Rivalino não voltou a aparecer, e acabamos indo até Biribiri, até Diamantina, para fazer a pesquisa em campo, inclusive também em Belo Horizonte, Contagem, onde viviam os parentes, né, do Rivalino, e acabamos descobrindo uma história terrível relacionada com o Rivalino. Só eu vou dar spoiler agora, mas com uma história tão fantástica, tão incrível, né? Depois eu contarei com detalhes e vocês vão seguir esse caso como uma verdadeira investigação, uma policial, tá? Mas agora eu quero dizer simplesmente que essa história na realidade não é verdadeira, o Rivalino não foi levado por discos voadores ou estes dois objetos ao espaço sideral, como se dizia na época, e sim, ele foi assassinado por pessoas que trabalhavam na fábrica têxtil de Biribiri para roubar um diamante que ele tinha descoberto e que ele não queria vender a preço de banana, tal como pediam as pessoas que estavam lá encarregadas da fábrica têxtil de Biribiri. Então, isso é para resumir a história é muito complexa, tem muitas vertentes. O que eu quero dizer aqui é fazer um apelo, né, digamos, à verdade, e evitar que vocês sejam enganados ou vocês caiam, digamos, nessas histórias contadas por alguns podcasters e alguns youtubers, né? Sim, e então eu quero falar a princípio, digamos, muitos dos pequenos canais aí do YouTube aparecem, digamos, coisas absurdas ditas sobre esse caso. Eu quero dizer previamente que o caso foi pesquisado pelo Cláudio, eu mesmo, já a partir, se não me engano, de 2004. Depois eu continuei a pesquisa por minha conta, voltei duas vezes mais à região. Voltei a Belo Horizonte, Contagem, depois numa terceira viagem eu voltei a Diamantina e Biribiri, já com a equipe da televisão aqui do Quarto Milênio, do programa de televisão Quarto Milênio, da televisão nacional para toda a Espanha, que é a 4 TV, 4 TUV, que é muito importante, e o programa dirigido pelo nosso querido amigo Iker Jiménez, com grande popularidade, com muita audiência, que pode ser, acredito, ser visto até no Brasil via internet. Então, o que eu quero dizer é que esse caso foi divulgado, eu publiquei pela primeira vez, acho que foi na revista UFO, não lembro o ano, depois para o próximo vídeo eu tento localizar a revista, e também publiquei aí no Brasil
a atenção pela biblioteca, a prestigiosa biblioteca da revista UFO, do nosso querido amigo Ademar Jevaer, que infelizmente já não está entre nós. Publiquei o caso do Rivalino no livro Quando os UFOs Atacam, casos de agressões e mortes no Brasil e no mundo, que vocês podem encontrar na página da revista UFO e adquiri-lo, porque tem muitos casos interessantes de mortes supostamente provocadas pelos OVNIs. E volto a repetir, um dos capítulos eu falo tudo isso, digamos, falo sobre o caso Rivalino, como foi feita a pesquisa. Então vocês vão poder ver o que aconteceu na página 45 do livro. Então vocês vão ter aqui o desaparecimento de Rivalino Mafra, tá? Então, tem várias fotos, inclusive uma em que estou junto com o Suenaga, o historiador e o nosso amigo, lá na fazenda Duas Pontes, que é propriedade particular, certo? E também, vamos ver aqui, tem alguma outra foto, também tem a foto do Raimundo, já adulto, que é o filho do Rivalino Mafra, que infelizmente já faleceu, e da Ilete da Conceição e Silva, filha também do Rivalino, que nos prestou um depoimento fantástico, impressionante, chocante, eu diria, né? É muito, digamos, forte esse depoimento. E vocês vão ter também na versão espanhola, ou seja, na verdade o livro foi publicado pela primeira vez aqui na Espanha em 2000, acho que foi 2003 ou 2004, que é o Las Luces de la Muerte. E houve uma reedição no ano 2000, ano passado, 2022, em abril, com um livro ampliado, modificado, atualizado, onde, logicamente, incluí também o caso do Rivalino Mafra. Ou seja, vocês podem consultar ou comprar o livro, também em espanhol, mas especialmente vocês podem encontrar na internet também, no site do Quarto Milênio. Vocês colocam lá Rivalino Mafra e aparece o documentário que eu fiz a respeito, entrevistando os parentes, inclusive várias pessoas envolvidas, né, que conheciam o Rivalino, e que é muito interessante, o documento único, né, feito a esse respeito. Então o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: eu quero falar especialmente aqui de dois meios muito populares aí na internet de divulgação, não digo de pesquisa, divulgação simplesmente, da ufologia. Um deles faz referência no nome à ufologia e também a palavra quintal, né? Quintal, que faz, então, são podcasters, né? Antes eles estavam no YouTube, mas parece que eles pararam com o canal do YouTube. E então eles fazem um canal aí de podcast que está também no Spotify, tá? E eles dizem, assim, eles colocam que é um podcast de pesquisa e apresentação de casos ufológicos. Atenção, pesquisa, não sei que tipo de pesquisa, deve ser alguma pesquisa, logicamente, pela internet, mas nem assim, né? Nem assim vocês vão ver por quê, né? Pesquisa de campo eu duvido que tenham feito. Então, é o seguinte, eles dizem, atenção, esse podcast diz que esse caso foi muito estudado. Não sei onde se baseiam com isso, né? Com essa frase, onde está baseada. Muito estudado, eu acho que não foi muito estudado. Foi na época, esteve Walter Biller, que era famoso alemão, pesquisador da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, e um pouco pelo Ulvio Brandt Aleixo e pouco mais. E depois nossa pesquisa, tá, efetuada, realizada entre 2004 e 2012 no meu caso, e no princípio com o Suenaga. Então o que eles dizem é o seguinte: esse caso foi muito estudado, é um caso que não vai ter explicação, não vai ter desfecho, dada a data, inclusive dado que a testemunha tinha 12 anos na época. Isso é o que diz um dos podcasters deste canal, que faz referência, né, no nome ao quintal. Então, eu não sei onde eles tiraram isso, que não vai ter explicação, o caso já foi
foi descoberto, foi desvendado por nós e mostra que o Rivalino foi assassinado e sabemos até os nomes das pessoas, não coloquei no livro, digamos, os nomes daquelas pessoas suspeitas, mas que já nos foram ditos tanto por pessoas de lá mesmo, de Biribiri, Diamantina, como pelos próprios familiares, quem eram as possíveis pessoas que teriam assassinado ao Rivalino, e conseguimos até jornais da época onde aparecia o nome dos implicados. Então, isso que está dito aqui não é correto. Então, e que seria dado a data, inclusive, bom, nós pesquisamos já faz alguns anos, quase 20 anos atrás, mas encontramos pessoas vivas da época, os filhos do Rivalino, por exemplo, então não sei em que ele se baseia nessa explicação. Então, outro dos podcasters deste, que é até popular, este podcast, diz o seguinte: se a história é essa que chegou até nós, se é desta forma que está nos autos, eu acredito que este é um caso ufológico. Bom, aparentemente eles não leram, logicamente, a matéria que está na revista UFO, que é muito popular, aí a web, da revista UFO, que é ufo.com.br, qualquer um pode acessar e pode encontrar essa informação. Também não viram digamos, o vídeo do canal do Quarto Milênio, e também não viram, atenção, o canal do João Marcelo, que é muito interessante, o canal pequeno, mas eu acho que ele está bem feito, tem informação interessante, em que ele pega uma parte do vídeo do Quarto Milênio e coloca lá uma tradução em português, E lá nesse vídeo, que foi publicado faz 3 anos já, ou seja, foi antes do podcast aqui desse que eu comentei, então, porque faz um ano aproximadamente para esse pessoal, que eles publicaram no podcast. Então, o João Marcelo, nesse canal, aparece a diretora do Instituto Pestalozzi, que nós entrevistamos, afirmando que o Raimundo era uma pessoa normal, mas foi levado a essa instituição para crianças com certa deficiência mental, e que ela acreditava numa trama, numa questão de tentar silenciar o garotinho. Também aparece a entrevista a garimpeiros, que eu entrevistei, que eram amigos do Rivalino, dizendo que tinham encontrado, inclusive, que tinha sido mostrado para eles a fivela, ou eles encontraram a fivela do cinto do Rivalino no meio dos ossos, que foram encontrados 6 meses depois do assassinato dele. Inclusive testemunha, aparece também as declarações de Ilete da Conceição, a filha do Rivalino, dizendo que aquilo foi uma montagem, e tudo isso. Então, com certeza, não sei o que aconteceu com esse pessoal desse podcast, que fala aí do fundo do quintal. Não sei se eles gravam lá do fundo do quintal da casa deles realmente, talvez seja isso. E então eu escrevi educadamente através do Twitter, para os dois realizadores, e um deles me respondeu, e eu disse: olha, acho que vocês fizeram um podcast sem mencionar a hipótese, já a comprovação do assassinato do Rivalino para ser por causa do diamante, que foi assassinado por causa do diamante. Aí eles falaram: puxa, não sei o que e tal. Enrolaram um pouco, e aí falei: olha, se vocês quiserem eu falo para vocês aí no podcast, de uma entrevista, e tudo bem, eu conto qual foi a verdadeira história, Então eles foram enrolando, não, agora estamos de férias, agora vamos parar um pouquinho o canal e tal, e a coisa ficou aí e nunca mais me chamaram. Então, para que vocês vejam a seriedade desses podcasts. Agora, pior ainda, esse caso foi, digamos, uma omissão, porque a pesquisa foi praticamente nula que eles fizeram, nem sequer pela internet. Eu não sei o que eles fizeram, viram a primeira página do Google e aí colocaram qualquer coisa, Mas o pior ainda é outro canal. Esse é um canal do YouTube que tem muitos seguidores, tem muita gente que assiste, a pessoa que apresenta tem aspecto de vampiro, Ele aparece aí sempre vestido de preto, os olhos aí bem marcados de preto, parece assim um aspecto vampiresco, E vejam só que eu vi agora, para minha surpresa, fiquei aí estarrecido quando eu vi
que há cerca de um mês atrás ele tinha aí colocado um vídeo a respeito do caso do As Pontes, como ele chama, não, Rivalino Mafra, que é o nome da fazenda onde o Cláudio e eu estivemos, e que teve 64 mil visitas, meu amigo, 64, não é mole, viu? E nesse canal aí, esse youtuber, né, ele diz o seguinte: caso considerado hoje sem solução, e as poucas pistas encontradas teriam sido encobertas pelos homens de preto. Ele diz ao princípio. Homens de preto? Olha que nós pesquisamos muito esse caso e nunca ouvimos falar desses homens de preto que encobriram o caso Rivalino Mafra. Isso aí, não sei, é brincadeira ou o quê? Isso é grave o que está dizendo, porque em nenhum momento, em todas as pessoas que entrevistei, inclusive lá em Biribiri, Diamantina e tal, ninguém me falou de homens de preto. Tá? Então, essa pessoa aí, ele diz, é o seguinte, ou ele está encobrindo realmente informação, porque vocês vão ver agora. Bom, eu vou continuar contando. Então, o roteiro, ele diz que o roteiro para ele fazer esse vídeo está baseado em boletins de ocorrência da época e arquivos ufológicos. Com certeza ele não consultou arquivos ufológicos. O Suenaga e eu sim que consultamos arquivos, por exemplo, do Uvo Vibrante Aleixo, que tinha a documentação original, inclusive escrita por ele, e tal, informe sobre o caso Rivalino, especialmente do filho do Rivalino, Raimundo, né? Mas duvido que ele tenha pesquisado arquivos ufológicos. Ele fala boletins de ocorrência. Isso é impossível, porque quando estivemos em Diamantina, o Cláudio e eu, vimos que tinham desaparecido todos os autos, todo o material da investigação policial, inclusive jurídicos, tá, os informes jurídicos, tudo isso desapareceu. Então não sei o que ele pesquisou desses boletins de ocorrência da época, porque não existem. Ele também fala de que o Raimundo foi internado no Instituto de Desvalidos de João Pinheiro. Bom, fala também de desnutrição, que tinha o garoto e que ele era normal. Ou seja, ele se baseia na entrevista que eu fiz à diretora do Instituto Pestalozzi, lá de Minas Gerais, e que ele não menciona a fonte, logicamente, né? Em nenhum momento do vídeo ele menciona que essa pesquisa foi feita por mim. Nesse caso, fui eu sozinho, que eu primeiro contatei com ela aqui desde Madrid e falei com ela, me revelou uma série de aspectos sobre o Raimundinho, e depois eu mesmo visitei para fazer a entrevista em 2012, lá no Pestalozzi. Então, isso aí fica estranho. Ele diz também que a fivela, e fala da fivela do Cinto Rivalino, porque eu entrevistei um dos garimpeiros que era amigo dele, que encontrou a alçada do Rivalino, encontrou essa fivela que ele identificou como sendo do amigo dele, né? Então, isso, ele diz assim, o youtuber, né? De aspecto de vampiro. Isso trouxe mais mistério e dúvida. Os ossos não pareciam ter sido consumidos por animais selvagens, pois não estavam espalhados e não havia marcas de mordida. Bom, marcas de mordida depende de que tipo de animais. E outra coisa, não podiam estar espalhados porque os ossos foram encontrados dentro de um buraco, né, de um buracão, que lá no meio daquele sertão, né, e não poderiam dessa forma ter sido espalhados. E trouxe mais mistério? Não. Trouxe a solução, mostraram que ele não foi levado para o espaço sideral, mostraram que os ossos dele estavam aqui, mostrariam possivelmente um crime acontecido aqui na Terra, né? Então ele fala que alguns homens de preto foram vistos nas proximidades. Não sei, volto a repetir, não sei onde ele consegue essa informação, e não sei que proximidade, se é a proximidade de Biribiri, de Diamantina, se é do lugar onde ele morava, lá, isolado praticamente, o Rivalino, não sei realmente. Então ele menciona outra vez declarações de Ilete do Carmo, da filha, que não acredita na hipótese extraterrestre. Ela sabia possivelmente quem teriam sido os assassinos e que o pai foi assassinado para o roubo do diamante. Então ele fala assim que a Ilete, que o pai tinha encontrado diamante, e essa história não foi comprovada de fato e não indícios de nenhum responsável pelo caso do Rivalino. Vamos ver, oficialmente, logicamente, não há,
que o caso foi encoberto pelas altas autoridades, não só policiais e judiciárias da época, como acabamos descobrindo, e também possivelmente por pessoas de alto nível daquela época, empresários, fazendeiros daquela época, tá? Então, mas já temos até os nomes das pessoas que poderiam ter sido envolvidas nesse caso. Então, aqui, essa observação dele está furada. Tá? Outra coisa, ninguém revelou a verdade. Raimundo e os irmãos ainda mantêm a versão dos fatos, afirmando que não estão encobrindo uma fuga voluntária do pai e de nenhum homicídio, e que seu pai, de fato, foi capturado por seres de outro planeta. Mentira! Mentira! Nenhum dos filhos disse isso. Não sei onde esse moço, que é de aspecto de vampiro, fala, de onde tira isso daqui? É absurdo. Está até gravado, aparece até no documentário falando que não, que o pai não foi levado por nenhum ser extraterrestre, seres de outro mundo. Tá? Outra coisa, o Raimundo, aliás, morreu já faz alguns anos, né? E os irmãos, como volto a repetir, não dizem isso. Então ele diz assim, até hoje o caso não tem solução e é considerado um dos maiores mistérios da ufologia brasileira. Lamentável, meus amigos, lamentável esse tipo de declarações, esse tipo de youtubers, né, e alguns podcasters, esse pior, né, porque ele manipula, ele muda aqui dados, né, dá opiniões sem ter nenhuma base. Tá certo, meus amigos? Então, já numa próxima oportunidade, eu vou fazer com croma e de fundo e tal, uma coisa bonita, com muitas fotos. Eu vou contar a história de verdade do Rivelino Mafra. E quero que vocês saibam que quando vocês vejam esse tipo de canal, né, que há muitos deles, né, canais com essas características, né, que dizem que é de pesquisa, que são muito sérios, que não é nada disso. Tá certo? Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram e, por favor, façam comentários aí no canal. Por favor, divulguem o canal do Pablo Villarrubia Maus. Muito obrigado.